Tá aí o homem, gente. Sávio, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Me ouve bem? Tá tranquilo? Bem, bem, bem demais, bem demais. Prazer falar com Ah, você. maravilha, da mesma forma. E vou confessar, tô tremendo. A gente se prepara, né? Por mais que viva o futebol, mas conversar com uma figura do tamanho que é o Sávio, a gente fica. É bom, é aquele friozinho na barriga antes de entrar em campo, é gostoso. Sabe, te agradecer imensamente, cara. É um prazer para, né, não só para mim, acho que para a imensa torcida da Desportiva, né, te receber para esse papo aí no dia do aniversário do clube, né, dos seus 57 anos. Então, cara, a gente conversou já sobre mais ou menos uma pauta, mas vou deixar bem à vontade para te dar esse boa noite primeiro aí, mandar esse recado inicial para a grande nação grená aí. Olha, primeiro, prazer muito grande, como eu falei, e falar para vocês e com vocês, principalmente o torcedor da Desportiva, é muito legal, é um motivo de orgulho, é uma felicidade muito grande. Hoje, até nas minhas redes sociais, eu fiz umas postagens parabenizando o clube, por essa data tão especial, pelo aniversário. Então, eu parabenizo mais uma vez a Desportiva Ferroviária, mais um ano de vida, que venham muitas glórias. Então, é uma história muito bonita dentro do estado do Espírito Santo. Eu fiz parte, de uma certa forma, dessa história. Eu comecei muito pequenininho na Desportiva, então é realmente um motivo de muito orgulho. E ao torcedor do Grená também, né? Sempre junto, sempre apoiando, sempre acreditando, isso que é o mais importante. E aí, Sávio, para começar nosso papo, a gente estuda, busca um pouquinho da história, porque conhecer o Sávio do Flamengo, do Real Madrid é muito fácil, né? Mas eu queria que tu me dissesse onde é que começou o Sávio, que tu é de Vila Velha, né, Sávio? Tua família é daí, começou na Desportiva, né? O que eu apurei, que foi de 86 a 88 na Desportiva, então foi de mais ou menos 11, 12 anos até os 14, né? Conta um pouquinho para nós desse teu início na Desportiva. Eu comecei muito pequenininho no time do meu pai. Meu pai tinha um time chamado Fluminensinho, e meu pai era torcedor do Fluminense, né, do Rio de Janeiro. E aí eu comecei muito cedo no time do meu pai, mas logo depois o meu próprio pai achava já que eu tinha que dar um salto mais importante na minha carreira, né? Muito novo ainda, enfim, mas na minha possível carreira. E foi a oportunidade, quando ele me levou para a Desportiva Ferroviária, e eu comecei a jogar. Na verdade, foram momentos, apesar de tão pouca idade, foram momentos especiais, momentos de muita felicidades. E quando eu comecei a disputar campeonatos mais importantes, minha primeira viagem internacional eu fiz pela Desportiva. Eu lembro que a gente fez uma viagem, fomos disputar primeiro o torneio FPAM em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Depois nós Esse. estendemos para Mendoza, na Argentina, uma viagem de Vitória ao sul da Argentina de ônibus. Quer dizer, uma loucura, mas na verdade foi uma das viagens mais especiais da minha carreira, porque ali é onde tudo começou. Então eu joguei contra clubes importantes, na época contra o Grêmio Internacional, Boca Juniors. Então eu fui crescendo dentro da esportiva, fui criando uma raiz, fui conhecendo várias pessoas, amigos, e realmente é um time, é um clube muito especial na minha vida. Cara, maravilha. E aí sai já muito pequeno, né? Muito pequeno, já com 14 anos, mas era outras épocas, né, sabe? A gente sabe que, Sim. que não tinha rede social, não tinha celular, não tinha a facilidade de comunicação que tem hoje. Como é que foi com 14 anos chegar na Gávea, chegar num clube do tamanho do Flamengo, saindo de Vila Velha, saindo da Desportiva? Essa mudança de estrutura, essa mudança de patamar para um menino de 14 anos, como é que foi esse momento de transição aí? Olha, eu vou confessar uma coisa que eu acho que eu não sei se eu falei alguma vez. Eu, quando saí da Desportiva Ferroviária e fui para o Flamengo, no primeiro momento, é claro, é o impacto de você ir para o Rio, de você jogar no Flamengo. É um clube muito grande, então a concorrência também era muito, muito grande. Agora, a nível de estrutura,
Na época, a Desportiva era melhor. A Desportiva era melhor que era a base melhor. do Flamengo. Era melhor. Então, nós tínhamos mais estrutura, nós tínhamos mais recursos do que o próprio Flamengo. Agora, é claro, na época, chegando com 14 anos, a possibilidade de jogar num clube como o Flamengo, de me tornar profissional, como eu falei, aquela grandeza de disputar, na época, o Campeonato Carioca, vários campeonatos no Brasil pela base do Flamengo, Copa São Paulo, enfim. Isso realmente era muito grande. Agora, a nível de estrutura na época, quando eu cheguei, o impacto não foi grande, não. Pelo contrário, eu encontrava na Desportiva uma estrutura física melhor do que o próprio Flamengo. Que base. 14 anos chega no infantil ainda, né? Aquela transição de infantil para juvenil, quase. Sim. Passou o resto da base no Flamengo até subir. Como é que foi a subida para o profissional depois? Eu comecei, enfim, eu cheguei na época, eu joguei numa categoria acima da minha, no próprio Flamengo. Aquilo ali foi muito bom para mim no primeiro ano, principalmente, para eu pegar um pouco mais de experiência, ver como realmente era o campeonato carioca, como era jogar contra Flamengo, contra Fluminense, contra Botafogo, o América, por exemplo, o Bangu, que tinham times fortes na época também. Isso foi muito bom. E foi gradual. Eu dividi a minha etapa no Flamengo, por exemplo, em cada ano que eu passava, que eu me destacava, para mim era uma conquista. Então, depois de jogar alguns anos no infantil do Flamengo, eu vi que eu tinha que dar o salto para o juvenil. Então, ali parecia que eu começava tudo do zero, que eu tinha que fazer o máximo para pular uma nova etapa, que eram os juniores, o sub-20 na época. Então, e chegar tendo a primeira oportunidade no clube com apenas 18 anos, né? Que foi justamente no título do Brasileiro de 92, que ali foi uma experiência muito grande para mim, e participar daquele elenco, daquela campanha, e sendo campeão, né? Então, com 18 anos sendo campeão brasileiro, ali realmente foi uma experiência muito boa para mim. 92 foi a final contra o Inter, né? Não, 92 foi contra o Botafogo. Botafogo. E como é que ficou o coração do teu pai, cara? Fluminense, te vendo no Flamengo, e vendo subir, e vendo galgar. Como é que ficou o homem? Meu pai era um torcedor, como eu falei, do Fluminense, mas antes de tudo, era o Sávio, né? Era o filho dele, que estava tendo a grande oportunidade da carreira, de ir para um grande clube como o Flamengo, no Rio, tentar chegar no profissional. Então, o meu pai tinha aquele lado do Fluminense, mas quando realmente eu cheguei, aí o coração foi todo para o Flamengo, foi todo para o filho, não teve jeito, né? A emoção foi mais forte. Era Sávio Futebol Clube. Exatamente, exatamente. Dá um recado aqui pro pessoal. Vai ser difícil hoje acompanhar todos os comentários. Tem bastante gente pedindo para a gente falar muito da Desportiva. A gente vai falar da Desportiva, mas é impossível passar pela vida e pela carreira do Sávio sem citar Flamengo e Real Madrid, né, Sávio? Foi onde foram as maiores conquistas, onde foi teu maior tempo de carreira. Então, a gente vai chegar de novo na Desportiva, devagarinho a gente vai indo. Né? O Everton falando que poderia ter jogado mais tempo na Desportiva. Então, a gente vai devagarinho. Sávio, eu até estava te acompanhando há pouco, né? O Sávio participou de uma live há tempo, foi agora 6h30, né, Sávio? Com o pessoal da Nação Negra também. Então, hoje é o dia de bater papo, pessoal. Não tem como fugir muito, né, de assuntos depois já de consolidade profissional. E aí vamos passar para mais ou menos encerrar Flamengo. A questão do ataque dos sonhos, né, que era Sávio, Romário e Edmundo. O que deu errado? Porque na época, eu lembro, o pessoal que é mais novo, que tem 20 e poucos anos, daqui a pouco não viveu aquele momento. Eu lembro que na época falava-se muito
do centenário do Flamengo, mas com muito problema extracampo, com muita coisa, muita briga política. Interferiu realmente, sabe? Essa briga política era algo de vestiário, era algo de dentro do elenco, do grupo, que a coisa não andou da maneira que foi sonhada? Olha, foi um pouco de tudo. Primeiro, uma expectativa muito grande naquele ano. Foi o ano do centenário do Flamengo. Então já se tornava uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande. E depois, com a chegada do Edmundo, ficou uma expectativa ainda maior em relação ao ataque dos sonhos, o que o clube poderia fazer naquele centenário, enfim. Mas o futebol ele não se baseia somente em ter, de uma certa forma, alguns bons jogadores ou grandes jogadores, se você também não tem todo um contexto por trás, uma gestão forte, um trabalho de planejamento, uma comissão técnica muito capacitada. Então, nós tínhamos, na época, infelizmente, muitos problemas extracampos também que influenciaram dentro de campo. Não estou falando que os próprios Romário, Sávio e Edmundo não tiveram participação em relação a algumas coisas. Não é isso. Só que era uma época também de muitas mudanças no Flamengo. Nós perdemos, por exemplo, o Campeonato Carioca em 95, aonde estava sendo feito um grande trabalho com o Vanderlei Luxemburgo. Com a derrota, parecia que estava tudo ruim e o Luxemburgo foi demitido. Nisso veio uma comissão técnica nova, vários jogadores foram embora e outros vieram. Então, a gente também não teve um planejamento, não teve tempo para fazer um grande trabalho. Mesmo assim, nós chegamos ainda a finais do Campeonato Carioca, da Supercopa da Libertadores, chegamos à semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, foi um ano, mas que marcou por a gente não ter ganhado um grande título. Tua carreira foi de muito tempo e com grandes nomes. Hoje, se tiver que elencar assim, um parceiro de ataque ideal, quem foi teu melhor parceiro de ataque? Eu acho que por números, sem dúvida, o Romário. Porque a gente está falando em uma dupla que fez 109 jogos e 140 gols. Quer dizer, são números muito bons. Muita coisa. Agora, outros também, eu tive outros parceiros importantes da minha carreira, até na questão de títulos, que foi o Raul no Real Madrid, por exemplo, e o Davi Villa no Zaragoza. Então, eu acho que são parceiros realmente que me ajudaram muito dentro de campo também e que ficaram mais marcados como companheiros. Eu fui obrigado a anotar isso aqui, porque, cara, olha, só uma naquele questão, Real Madrid... tá? Só uma questão, eu falei 109 jogos da dupla, 140 gols, só que o Romário fez grande parte, tá? Mas o número não fica média boa. Aqui, eu fui obrigado a anotar. Cara, o Real Madrid de 2002, só no ataque tinha Anelka, Morientes, Mijatovic, Ronaldo, Raul. Para mim, um dos maiores que eu vi jogar também, Davor Suker e Sávio. Cara, uma impressionante. Muito grande. Impressionante. O Suker tinha sido goleador da Copa, né, de com a 98. Croácia, que a Croácia foi terceiro em 98. 2002, ele não estava na melhor da fase dele, mas mesmo assim, tinha sido terceiro da bola de ouro em 98. Então, quer dizer, né, o Raul, um dos maiores nomes do Real Madrid também, e na época, se não me engano, a dupla que mais jogava era Morientes e Mijatovic, né? Era a dupla que mais iniciava jogando. Na verdade, ali eram tantos atacantes, então passou uma época jogando muito Raul e Morientes na frente. Eu fui um pouco mais recuado para a esquerda, né? Eu jogava mais pela esquerda. E tinha o Mijatovic, tinha o Suker, depois teve a chegada do Anelka, enfim, depois teve a chegada pela direita também do Figo, depois no meio tinha o Redondo, o Seedorf, a chegada do Zidane também. Quer dizer, era realmente uma concorrência muito grande, né? Era um elenco muito forte. E a cultura europeia é outra nessa área de rodar muito elenco também, né? Também.
Então essa é um pouco um pouco mais cultural. E aí para agradar um pouquinho o pessoal, aí, claro, a diferença a gente sabe que ela é gigantesca, mas a diferença, né, surpreendeu essa tua declaração de dizer que na época, com 14 anos, a estrutura da Desportiva era melhor que a de um Flamengo, mas ok, vamos falar do profissional. Estrutura de Flamengo, estrutura europeia, de Real Madrid, de Zaragoza, né, de Chipre, que chegou a passar pelo Chipre, e depois um retorno para o Brasil, na própria Desportiva, no Avaí, em situações menores. Uhum. Como é que o atleta se adapta a tudo isso, Sávio? Eu acho que o que eu falei em relação à estrutura, só para esclarecer, da Desportiva e do Flamengo, por exemplo, que eu cheguei ainda na época do Flamengo muito complicado. Eu praticamente não tive nenhuma, de muitos anos do Flamengo, a gente não tinha centro de treinamento. O centro de treinamento do Flamengo foi muito mais recente, né? E hoje a gente vê um dos mais modernos, se não o mais moderno do futebol brasileiro. E a Desportiva, na época, tinha uma grande parceria também, que você lembra bem, e realmente isso foi muito importante. Agora, na pergunta, eu acho que a gente tem que ter uma motivação sempre. Eu me motivava a cada dia. Então, e muitas vezes me perguntaram isso: poxa, você ficou tantos anos no Flamengo, você ganhou tudo no Real Madrid, e por que escolheu, por exemplo, jogar no Zaragoza e jogar meu último ano na Europa, por exemplo, no Chipre? É uma questão de motivação. Eu tinha desafios na minha vida ainda que eu tinha que tentar superar esses desafios. Então, a minha chegada, por exemplo, no Zaragoza, já com 29 anos, rolou até uma certa desconfiança por parte da imprensa, por parte da torcida, o porquê eu estava indo para Zaragoza. Depois, como eu falei, de ganhar tudo com o Real Madrid. Mas eu tinha uma motivação muito forte ainda. Uma motivação muito interna de o que eu poderia fazer muito mais pelo futebol. E foi o que aconteceu, por exemplo, no Zaragoza, que nós ganhamos títulos importantes contra Real Madrid, contra Valência, e foi um time que ficou marcado na história do clube. E a do Chipre foi a mesma coisa. Eu ia te perguntar isso. Pelo Zaragoza tem uma Supercopa e uma Copa do Rei. A Copa do Rei em cima do Real Madrid. Sim. Como é que foi enfrentar o Real Madrid numa final e ainda ganhar do Real Madrid depois de tudo? Foi um dos jogos mais difíceis da minha vida, sem dúvida, da minha carreira. Primeiro que foi era um final da Copa do Rei da Espanha. Para quem não tem uma dimensão, basicamente é uma final da Copa do Brasil. E eu fui para o Zaragoza, praticamente um ano depois eu enfrento o Real Madrid nessa final, jogo único, que foi em Barcelona, no Estádio Olímpico de Barcelona. E é o tipo do jogo que ninguém espera um resultado que não seja a vitória do Real Madrid. Até pelo elenco que o Real Madrid tinha, né? Era só fera. Só que foi um jogo realmente de superação total, um jogo que, a nível pessoal, também foi um dos melhores que eu disputei. Então, ali foi superação mesmo, conseguimos reverter o jogo, ganhamos na prorrogação por 3-2 e fomos campeões. Foi tão um pouco inesperado que nem o clube, nem o Zaragoza tinha preparado um jantar, por exemplo, de comemoração. Caramba, aí... Cara, aqui, ó, muito bacana. Muito bacana aqui, ó. O Jorge Churrion mandando em espanhol, né? Saludos de Zaragoza. Ele deve ser de lá, deve ser teu seguidor aí. Sim. Né? O Júlio César Silva, cara, ele até mandou mensagem mais cedo. Ele é atleta nosso da base. E ele pediu, cara, faz um favor. É meu aniversário hoje, junto com a Desportiva. Pega mim, pô, de aniversário. Então, ô Júlio, tá dado o recado, cara. O Carlinhos, cara, o Carlos Farias aqui mandando, né, que gostaram muito da tua visita no passado no Araripe e deseja Sim. muito que cada vez mais haja essa aproximação, né? E aí, sabe, entrando nisso agora, como é que tu tá vendo esse momento da Desportiva? Porque mesmo antes do Carlinhos, do Dr. Márcio, que mesmo longe, mesmo na Espanha, mesmo no Chipre, mesmo fora do Espírito Santo, ligava para saber resultado, ligava para saber como é que foi, acompanhou, né, dentro da sua possibilidade, acompanhava a Desportiva.
E hoje, como é que está vendo esse momento, essa tentativa de resgate, de retornar à desportiva, pelo menos ao cenário nacional? Olha, foi muito importante essa sua colocação, mesmo porque todo mundo me conhece e a maior parte, principalmente torcedor do Flamengo, porque eu joguei muitos anos no Flamengo, joguei muitos anos no Real Madrid, mas principalmente o Flamengo, como sábio do Flamengo. Mas antes de tudo, eu sempre falo isso, e eu gosto sempre de afirmar isso, antes de tudo, eu sou desportiva. Eu sempre falo para minha família, para os amigos e para os torcedores. Eu gosto da Desportiva, eu tenho um carinho, eu tenho amor pela Desportiva. Foi onde tudo começou. Então, isso não se apaga nunca. Não se apaga. Me chamou a atenção na tua rede social uma foto que tu tem todas as camisas, né, dos clubes que tu passou, lado a lado, né, retratando uma história, uma carreira, mas vestindo, tu estava vestindo a camisa da Desportiva. Isso me chamou muita atenção. Eu disse, porra, realmente é um cara que tem prazer, que tem paixão por aquilo ali, cara. Eu tenho, então eu sou muito grato, não só ao clube, mas às pessoas que me ajudaram dentro do clube, da Desportiva, do Flamengo, do Real Madrid, em geral. Então eu tenho isso dentro do meu coração. Então até na foto que eu postei, com várias camisas que eu joguei, e muitos comentários, e alguns comentários falaram, cadê da Ativa, cadê da Desportiva? Eu falei, e algumas respostas eu falei, a da Desportiva está no corpo. Então, é um pouco isso. Então, é a minha origem, é a minha história, onde eu comecei. Então, eu frequentava o Engenheiro Araripe, quando eu jogava na escolinha da Desportiva, eu ia lá para a arquibancada com a bandeira, eu torcia. Então, era uma coisa muito, muito pessoal, sabe? Eu sou um torcedor também da Desportiva. Então, eu falo isso com muito carinho, com muito prazer mesmo. E Sávio, eu vi uma coisa, e até eu cheguei esse ano na Desportiva para trabalhar com a base, né, para a gente começar a remontar essa questão da base, e eu tenho por formação e por questão de caráter, sempre tentar formar o homem à frente do atleta, né? Uma preocupação que a gente tem sempre na base. Sim. E aí, buscando um pouquinho da tua vivência, durante a tua passagem pelo Real Madrid, tu chegou a fazer um curso de administração, de futebol, de marketing, né? Já se preparando para essa parada. E é uma coisa que a gente sempre fala dentro da base. Cara, se preparem. Né? O Sávio, quando saiu do Flamengo, estava pronto para ir para a Europa, porque a gente comenta hoje. Hoje é muito Free Fire, é muito joguinho, é muito rede social, é muita fotinha, é muita coisa. E eu digo assim, daqui a pouco ligam a gente da Inglaterra, vocês não sabem dar bom dia em inglês, vocês não sabem dar boa tarde em espanhol, então se preparem para isso. O Sávio teve essa preparação para sair do Brasil, ou quando caiu lá, que deu certo, a gente sabe, porque muito jogador bate e volta. O Sávio bateu, ficou e prosperou. Ninguém ganha 3 Ligas dos Campeões à toa. Então, teve alguma preparação? Teve algum momento que o Sávio disse, bom, agora é hora de ir, tô pronto? Olha, era uma época muito diferente, né? Que a gente não tinha, por exemplo, como você falou, as informações e as ferramentas que a gente tem hoje, de internet, de várias outras situações, né? Então, a gente não tinha realmente muito conhecimento, mas isso era muito pessoal, eu sempre tive uma preocupação muito grande da minha carreira, até no pós-carreira. Tentar me preparar, tentar colher o máximo de informações, de uma certa forma. Era uma agenda complicada, de treinos, de concentração, a gente concentrava muito naquela época, jogava muito, eram muitas viagens, mas quando eu podia, eu tentava fazer algo para melhorar o meu conhecimento e sabendo também, e isso eu falo sempre, a nossa carreira, a carreira de um atleta, ela é muito curta, então nós temos que aproveitar todo momento, porque passa muito rápido. Então, por exemplo, a minha chegada na Espanha, é claro que eu fui com o intuito de ser contratado pelo Real Madrid, já era uma conquista muito grande. Mas eu não queria somente ser contratado pelo Real Madrid. Eu queria chegar na Europa, eu queria chegar na Espanha e, de uma certa forma, deixar o meu nome lá marcado.
Então, esse era o meu principal objetivo. Mas, juntamente a isso, eu procurava, fora de campo, fazer algumas coisas para tentar me ajudar dentro de campo também. Então, era aprender o mais rápido possível a cultura. Primeiro, o que significa jogar no clube, jogar no Real Madrid, por exemplo, a cultura da Espanha, a cultura em Madrid, o que significa a torcida do Real Madrid, a importância de tão rapidamente aprender o espanhol, aprender o idioma, porque ia me ajudar no dia a dia, ia ajudar dentro de campo, nos jogos. Então, eu tinha essa forma de pensar, e isso realmente acabou, uma coisa puxou a outra, né? Fora e dentro de campo, essas duas coisas se unem, e realmente, quando a gente faz algo assim, a tendência é ajudar muito. E aí, para quem não sabe, né, o Sávio, depois disso tudo, lançou um livro, né, que é o Sávio, Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso, né, que fala basicamente disso, né, Sávio? Como administrar a carreira, como pensar o pós-carreira, né? Fala um pouquinho do livro para nós, cara. Como é que surgiu a ideia, primeiro, de fazer o livro e o objetivo dele? O livro, na verdade, eu não tinha, quando surgiu essa ideia, uma intenção no momento de fazer o livro. Então, eu tenho o Renan Queires, que é um ex-jornalista do Globoesporte.com, ele é de Florianópolis, e ele me contactou para ver a possibilidade de ele fazer o TCC dele, a conclusão da universidade dele, o tema Sávio. E a gente começou a conversar, a gente começou a pesquisar. Eu falei, Renan, claro, não tem problema nenhum. E eu só falei o seguinte, olha, eu vou tentar dar o máximo de informações para você fazer o seu melhor trabalho. E a gente ali fez uma sinergia muito legal, foi um trabalho muito bom. Ele tirou, se não me engano, uma nota muito boa. E aí veio a ideia, ele me procurou e falou, Sávio, você já pensou em escrever o livro? Eu falei, Renan, não pensei em escrever o livro. E começou a surgir aquela ideia, foi quando a gente realmente decidiu. Então foi um processo muito lento, um processo de muito estudo. Eu fiz questão que ele fosse para o Rio de Janeiro, conversar com algumas pessoas que tiveram uma participação muito grande na minha carreira, ficar aí em Vila Velha com minha família durante um tempo, conversar, saber como é a minha vida aí, como foi o meu crescimento, com os amigos. Quer dizer, se é para fazer uma coisa, realmente vamos fazer uma coisa diferenciada, uma coisa muito legal, para realmente contar a minha história. Então foi todo esse processo aí. Então o livro, ele se baseia, claro, na minha história, desde ali bebezinho de São Torquato, Cobilândia, Praia da Costa, Fluminensinho, Desportiva Ferroviária. Então é toda essa história, até o que eu faço hoje na área empresarial. Muito bacana. Sávio, eu vou dar 3 momentos, né? Claro, bem distintos, mas para contar um pouquinho da emoção. Liga dos Campeões, né? As 3 que ganhou, mas vamos se ater à primeira, que acho que é a realização de um sonho, né? A despedida no Zaragoza, que foi um momento também especial, né? Saiu ovacionado, foi uma coisa muito bacana, assim, para quem gosta de futebol, ver aquele momento é muito bacana. Ou a volta para a desportiva, né? Quais os sentimentos, as emoções desses 3 momentos, assim? Assim, tem tantos momentos inesquecíveis, né? Que a gente guarda, que a gente tem uma recordação. Sem dúvida, ganhar a Liga dos Campeões foi as 3, mas minha primeira temporada, o Real Madrid estava 32 anos sem ganhar, era muita coisa. Então ali foi realmente um desabafo de muita gente e foi muito legal, foi uma emoção muito grande. O Zaragoza foi muito especial porque foi o único clube praticamente que na minha despedida eu dei volta olímpica sozinho no estádio, com a torcida tudo de pé, gritando meu nome, aplaudindo. Então foi um momento muito emotivo, muito especial. E é difícil a gente destacar e voltar para a desportiva. Muita gente fala, poxa, por que você vai voltar? Por que você vai voltar? E foi justamente porque eu tinha uma sensação ainda de entre aspas, uma dívida de gratidão com a desportiva. Então, eu podia ter continuado, por exemplo, no futebol europeu, mas eu resolvi voltar.
Na época, por se tratar da Desportiva, claro, eu ia estar perto da minha mãe, depois de muitos anos fora, perto dos meus irmãos, perto da minha família também. O fator Dr. Márcio também foi muito importante, muito importante. Dr. Márcio é um dos maiores torcedores da Desportiva que eu vi na minha vida. Esse tem amor, esse tem amor ao clube. A live dele, segunda-feira, foi sensacional. Foi Então, muito boa. É uma pessoa, é meu amigo de muitos anos. Ele sabe disso. Era amigo do meu pai já. E então, por esses motivos. Então, cada momento para mim é especial. E voltar para a Desportiva, eu sabia de todas as dificuldades que eu ia ter. Do momento atual, do momento do futebol capixaba, do momento do time também, mas enfim, eu estava convicto do que eu estava fazendo e tomei a decisão de uma maneira muito, muito sensata e muito determinada na época. Doutor Márcio aí, acabou de mandar um abraço aí para ti, sabe? Fera. Tá nos acompanhando. E aí, sabe, eu preciso perguntar, aí é uma coisa minha também e de bastidor. Eu costumo dizer, cara, o futebol é o maior meio integrador que existe no planeta. Só que ele também pode ser o segundo meio mais sujo que existe. Ele só vai perder para a política. Quando o futebol quer ser sujo, ele é sujo, né, sabe? E a gente que vive um pouquinho disso e tem os bastidores, a gente sabe que... E o Dr. Márcio, na segunda, ele fez um comentário de que havia um empresário que tinha muitos atletas naquela época e que eles boicotaram o Sávio. Existia essa conversa? Existia isso mesmo, cara? Teve isso? Olha, é difícil. Eu acho que as pessoas que estiveram próximas a mim, tá? É muito difícil eu falar isso para todo mundo. Mas as pessoas realmente que são meus amigos e estiveram próximas a mim naquele período, por exemplo, como o Dr. Márcio, estávamos sempre juntos. Sabem o que aconteceu. Então, infelizmente, né? Porque a gente volta para o nosso estado, a gente volta para o nosso futebol com o intuito de melhorar, com o intuito de ajudar, de tentar de alguma forma alavancar o nosso futebol, e tem pessoas ainda que querem destruir, sabe? Então eu fiquei muito triste por esse lado, mas eu nunca ia para a imprensa ou ia para algum lugar falar mal e criticar, porque não é a minha maneira de ser. Por exemplo, quando eu saí do Flamengo em 2006 também, por motivos que eu não tinha mais como eu continuar, eu fui muito criticado. E eu podia ter ido para a televisão, para a imprensa e criticar muita gente realmente que merecia ser criticado. Mas eu não fui, porque não era a minha maneira de ser. Então, as coisas elas acontecem como tem que acontecer, não tem jeito. Então, foi um período nessa questão meio complicado, porque eu não entendia bem como um clube como a Desportiva tinha pessoas ali dentro que podiam fazer algum tipo de papel como esse, mas enfim, a vida segue, as coisas elas têm que continuar, e a minha vida seguiu como tinha que seguir, não tinha jeito. Sabe, tu te vê próximo à Desportiva de novo? De repente... Eu assim, eu primeiro, mesmo distante, eu estou sempre próximo. Como você até falou, quando eu jogava no Real Madrid, eu falava sempre com o Dr. Márcio, e aí, Dr. Márcio, como está a Desportiva? Eu sempre perguntava, sabe, mesmo distante, e agora não é diferente. E eu estou até um pouco mais próximo agora, porque realmente eu estou vendo que tem pessoas competentes dentro do clube, que querem fazer algo diferente pela Desportiva. Então eu tenho conversado, por exemplo, com o Carlinhos, que é uma pessoa que já demonstrou que tem um caráter muito grande e quer bem a Desportiva. O Dr. Márcio nem se fala, porque é meu amigo. Constantemente tem falado com o Arantes também. Enfim, eu acho que nesse propósito, nesse intuito, eu estou sempre à disposição para ajudar no que for possível. E aí eu vou confidenciar alguma coisa, porque eu sei que dentro do teu tempo, dentro da tua disponibilidade, não tem como ficar acompanhando rede social o tempo todo. Algumas pessoas, a maioria está aqui, é só a gente rever a live depois, vai ver, 99,9999% dos comentários positivos.
mas muita gente questiona, pô, o Sávio foi da Desportiva, criou asa, voou, foi embora e nunca se importou. Então, tá aqui o relato, que o Sávio sempre se importou, que o Sávio sempre esteve próximo à Desportiva, mas que o Sávio, como todo torcedor decente, como toda pessoa decente, não aceita patifaria, né, Sávio? Ainda mais naquilo que a gente gosta. Não. Assim, eu fiquei até surpreso agora, como eu não me importei. Se eu, em um momento importante na minha carreira ainda, ou que eu estava bem, eu voltei para a Desportiva. Então, teve comentário em rede social disso. E eu aí, voltei. cara, Eu não falei simplesmente, eu não falei só simplesmente que eu amava a Desportiva, que eu tenho gratidão pela Desportiva. Eu voltei. Eu participei de algum momento fisicamente, sabe? Então, só que acontece algumas coisas, não só aconteceram durante muitos e muitos anos dentro da Desportiva, como em geral no futebol capixaba também, que eu não admito, que eu não concordo e que eu não quero fazer parte. Isso é um ponto fundamental na minha vida. Eu fiz questão até de colocar e de falar isso, porque eu sabia que tua resposta era essa, né? Que eu comentei até no grupo que a gente tem, que é o grupo da live do aniversário e tal, que a gente discute esses assuntos. E quando eu vi o comentário no Facebook, eu mandei pro grupo o print e falei, cara, eu vou responder, né? Porque eu não gosto desse tipo de coisa. Aí os caras disseram assim, cara, a resposta vai ser do próprio Sávio durante a live, pode ter certeza. Então, por isso que eu fiz questão de te colocar isso, para poder, para ouvir da tua boca realmente isso. E até na minha volta, jogando também, assim, o momento do time não era bom. O time não foi bom. Só que, mesmo, se eu não me engano, eu joguei 8 jogos e fiz 7 gols, se eu não me engano. Até dentro de campo foi razoável, né? Então, eu fico até... Eu poderia fazer mais, é claro, sempre a gente pode fazer mais. Mas o que eu tinha ali nas mãos, na época, foi o que eu pude fazer. Cara, excelente. Outra coisa importante, a Juliana Bianchi aqui está pedindo, fala um pouquinho sobre ser embaixador do autismo, que é um trabalho fora do comum também, né, Sávio? Maravilhoso, e assim, até para completar isso, que a Desportiva também faz parte. Porque em alguns momentos do Gol Azul, que é o jogo das estrelas pelo autismo, em alguns anos foi justamente no Araripe. Então, isso também é legal a gente citar, porque a Desportiva faz parte, de uma certa forma, desse projeto. Agora, é muito legal. Foi um projeto que, alguns anos atrás, eu aceitei ser o embaixador do autismo no Espírito Santo, né, propriamente dizendo, da Mais, que tá em Vitória, a sede em Vitória. Então, depois de uma conversa, muito pouco tempo, uma conversa rápida com algumas pessoas dentro da Mais, dentro da associação, eu já me via dentro do projeto, porque é um projeto muito bonito, é um projeto que ajuda tantas crianças, tantas famílias, tantos adolescentes, e fazer parte desse projeto do autismo, para mim, é uma alegria muito grande, porque eu sei que muitas pessoas precisam de mais projetos assim. E a gente falar do autismo, que muito pouca gente ainda tem realmente consciência do que significa o autismo no Brasil, é importantíssimo. Não é só fazer parte do projeto, divulgar o Gol Azul, que é o Jogo das Estrelas pelo Autismo, ou divulgar mais, é levar também para a sociedade brasileira realmente o que significa o autismo e o que nós temos ainda de preconceito nesse país. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante e é por isso que eu aceitei esse projeto tão bonito. Cara, excelente, excelente. Tem um pouco da atuação do Romário também, né? O Romário que consegue fazer via política, ele faz, né? Eu vejo que ele se empenha muito nisso, né? E já tem algum projeto, alguma coisa engatilhada para quando der uma acalmada nessa pandemia? O Jogo das Estrelas normalmente é sempre final do ano, né? O Gol Azul. Sim, sim. O problema agora é que a gente está um pouco... Não pode viajar muito, né? Está com uma dificuldade muito grande. A gente realmente não sabe como vai ser até o final do ano. Se nós vamos ter aí, no futuro próximo, uma tranquilidade maior, enfim, em relação a essa pandemia. Então, a gente está indo um pouco cauteloso para, por exemplo, saber se vamos ou não ainda fazer
o evento de 2020. Mas é um trabalho, fora o jogo, é um trabalho constante, né? Então, essa semana mesmo eu falei com o Carlo, que é um dos diretores, o presidente da Mais, um dos colaboradores, em relação a algum projeto de campanha, de arrecadação, que o momento também é muito difícil para todo mundo, né? Então, a gente tem que estar ali sempre, todos os dias, o momento que pode, tentando ajudar, tentando divulgar e levar realmente o autismo para a sociedade brasileira. Maravilha. Eu acho que são temas que o futebol não pode ficar alheio, né, sabe? A gente precisa... Nem um pouco. O futebol como meio de massa, como meio de comunicação fácil com as pessoas, tem que tratar um pouquinho mais desses assuntos, desses temas delicados. Voltando um pouquinho ao futebol, vamos falar da zagueirada. Eu vi uma pergunta muito bacana na live anterior que tu participou e eu falei, vou reproduzir. O Sávio passou algum jogo sem apanhar? Que eu me lembre, não. Eu podia não apanhar, né? Se eu pegasse a bola e tocasse para o lado, né? Aí seria fácil, né? Mas não era toda a característica, né? Não era a minha característica. E por isso, difícil, hein? É difícil. Pelo menos uma faltinha em algum jogo eu levei. Cleuton, tá na minha pauta aqui, vou deixar para um pouquinho mais para o fim. Mais ou menos um comparativo do futebol capixaba com o catarinense. Já que tu tá morando em Santa Catarina, né, Sávio? Eu tenho alguns dados aqui dos times catarinenses nos últimos anos que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Em cima disso, pegou zagueiro desleal, aquele zagueirão que vem no ouvido mesmo, fala que vai te quebrar, que vai te botar no hospital. Eu não vou citar nomes, mas vários. A maioria. No Brasil. No Brasil. No Brasil. Na Europa, não. Não, também. Tem muitos desleais. Muitos desleais, mas que eu, na verdade, eu não me importava muito. Tá? Eu raramente eu discutia com o adversário ou eu ia reclamar com o juiz, a minha característica. Então, a única arma que eu via disponível ali para mim dentro de campo era a bola. Então, eu pegava a bola e tentava fazer uma outra jogada individual, tentava novamente ir para cima do zagueiro, do lateral. Então, era a única forma que eu via realmente de responder alguma coisa. Cara, deixa eu ver quem é aqui. O Isaac aqui perguntando, qual o jogo mais marcante com a camisa da Desportiva? Olha, eu vou voltar no tempo. Eu poderia falar até quando eu voltei, em 2008, mas eu vou falar do meu último jogo, que eu fui campeão dentro do estádio da Desportiva, antes de ir para o Flamengo com 14 anos, que foi contra o River Plate da Argentina, jogando a Copa Gazetinha Internacional. Aquele jogo foi espetacular. Nós ganhamos na semifinal o Flamengo, e enfrentamos o River Plate da Argentina na final. Foi 2-1, eu fiz os 2 gols. E foi muito marcante. Ali foi uma despedida com muito orgulho, de alto nível mesmo. Já sabia que ia para o Flamengo? Já praticamente sabia que ia para o Flamengo. Já estava praticamente certo, né, confirmado, porque era o último jogo do ano, né, na temporada esportiva. Dr. Márcio comentando que ele estava no banco esse jogo. Dr. Márcio era o médico do time. Eu lembro bem, o Dr. Márcio estava lá e na hora que eu fiz o segundo gol, principalmente, eu saí correndo para o banco de reserva, voou um monte de coisa, todo mundo se abraçando. Foi realmente muito legal. Eu tenho muitos e muitos anos, mas eu tenho uma recordação de como se fosse hoje. Muito bom, muito bacana. Sávio, já respondeu, claro, né, que está enxergando novos ares, novos tempos na Desportiva. Essa aproximação do Sávio, vendo essa seriedade do serviço, do trabalho que está sendo feito, ela está cada vez mais próxima
de realmente vir para ajudar, para intervir, para dar ideias, para conversar mais de perto aqui? Olha, com toda sinceridade, eu já falei isso algumas vezes e a gente vê ainda mais agora do trabalho que está sendo feito. Então eu estou sempre aberto e eu estou sempre à disposição. E algumas pessoas dentro do clube já sabem disso, porque a gente tem conversado também. É claro que eu não posso hoje também, eu tenho que ser muito sincero, muito realista. Em primeiro momento, me comprometer com algo que eu não possa cumprir no momento, porque eu tenho muito outras coisas na minha vida realmente é um pouco corrida, eu tenho que o meu lado empresarial, eu viajo bastante também, eu tenho outras coisas, eu estou morando hoje aqui em Santa Catarina, então, as pessoas têm que saber realmente que eu tô à disposição no que for possível, no que for preciso, em várias situações, e que eu possa ajudar. Se eu tiver uma maneira, por exemplo, de estar mais ativamente, mais fisicamente dentro da Desportiva algum dia, eu acho que vai ser muito melhor. Mas no momento, realmente, eu acho que o que está acontecendo já é uma forma de nós estarmos juntos, unidos, para trazer novamente a Desportiva no cenário Brasil. E aí, Sávio, a gente está com 50 minutos já, para a gente ir finalizando. Passa rápido, né? Passa rápido. A gente tem detectado que o problema não é só a Desportiva, mas sim o futebol capixaba como um todo. Houve uma decadência muito grande nos últimos anos. E aí, traçando um paralelo, né, com o futebol de Santa Catarina, que é onde tu estás hoje, e eu sou gaúcho, eu estou no Rio Grande do Sul agora, em função da pandemia eu vim para cá, então eu acompanho muito de perto. Em 2015, por exemplo, Santa Catarina tinha Chapecoense, Avaí, Figueirense e Joinville na Série A e o Criciúma na B. Aí em 2020, nenhum clube na Série A, Avaí, Chape e Figueira na B e o Criciúma caiu para C. O que dá para dizer, de repente, primeiro, de uma subida vertiginosa do futebol catarinense, né, e se manteve por muito tempo ali, transitando entre A e B, esses 5, 6 clubes que são um pouquinho maiores do estado, e agora esse decréscimo muito grande. Será que Santa Catarina vai baixar para um nível do Espírito Santo? E o que o Espírito Santo precisa fazer para retomar um caminho de pelo menos ter 2, 3, 4 times em Série C, Série D? O que o Sávio enxerga mais ou menos dessa diferença e um caminho que dá para a gente tentar? Olha, eu passei basicamente, vamos dizer, por esse processo de transição aqui em Santa Catarina, quando eu vim jogar no meu último ano da carreira no Avaí. Foi, de uma certa forma, para alguns clubes, um processo relâmpago e que, de uma certa forma também, alguns não estavam preparados para se manter no topo. Então, da mesma forma que a subida ela é muito rápida, a descida também ela é muito rápida. Então, se você não tiver, primeiro, você tem que ter um planejamento de saber aonde você quer chegar. E quando você chegar ali, você tem que também saber como se manter, porque não é fácil. Então, você jogar já uma Série B do Campeonato Brasileiro, uma Série A eu nem falo, porque a dificuldade realmente é muito grande. Então, você está competindo com clubes, com São Paulo, com Palmeiras, com Flamengo, enfim, uns gigantes do futebol. Então, você tem que ter uma base muito sólida, você tem que ter uma estrutura muito boa. E, infelizmente, alguns clubes aqui não tiveram essa base mais sólida. Mas, mesmo assim, o futebol aqui em Santa Catarina deu uma reviravolta muito grande. Mesmo com todas as dificuldades, a gente tem Avaí, o Figueirense e a Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que não tem do Espírito Santo, não tem um remédio exato, entendeu? Primeiro, é planejar, é fazer um trabalho muito bem planejado dentro dos clubes e que se baseia nisso, principalmente, ter uma base muito forte. Então, a Desportiva, ou outros clubes da categoria da Desportiva, por exemplo, tem que ter uma estrutura da base muito forte, porque tem que ser um clube revelador. Então, outros clubes também têm grandes, que têm uma base muito forte, por exemplo, como a do Flamengo, mas é um clube realmente que tem
outras alternativas muito fortes também. Então, a Desportiva, por exemplo, no meu ponto de vista, começa por uma base muito forte, uma estrutura de futebol base importante, e juntamente com o trabalho de planejamento, de sócios, enfim, todo esse procedimento que eu já vejo que estão fazendo, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito cauteloso, é um trabalho de longo prazo, que tem que ter equilíbrio, não tem que ter precipitação, e o mais importante também nesse processo, a torcida grená tem que entender a situação e tem que estar junto no clube. Tem que estar junto, porque quando sobe, vamos subir todos juntos. Então, é um trabalho de todas as partes. Eu não vou nem falar aqui da parte do futebol capixaba em geral, do futebol da Federação Capixaba, que isso é uma outra parte. Eu não queria nem entrar muito em questão em relação a isso. Eu estou falando propriamente do clube, da Desportiva, que tem total condições de reverter a situação, e aos poucos eu vejo que está conseguindo fazer. Porque uma coisa importante também no clube de futebol, e que a Desportiva tem, torcida, tem paixão, e isso é muito legal. E aproveitando o gancho, hoje, acho que foi mais ou menos 18h30, entrou a plataforma no ar do sócio-torcedor, das cadeiras, né? Finalizando com o Sávio aqui, eu vou voltar depois uns 10 minutinhos para passar os números de como já está o sócio-torcedor, passar informações ainda para quem está um pouco por fora. Então, exatamente isso. A gente vem há 3 semanas fazendo as lives e há 3 semanas vem falando nisso, né, Sávio? Da importância da torcida, de eles realmente comprarem a ideia. Porque, cara, muito bacana a torcida na arquibancada, cantar, fazer sua parte, e ela quer um time competitivo. Para ter um time competitivo tem que estar com gestão clara e transparente e séria o clube. Então está sendo tudo, né, no trabalho de formiguinha que tu fala, está sendo tudo sendo feito, sendo preparado pro torcedor. Então é muito, muito bacana. O pessoal perguntando se já comprou tua cadeira e já fez o sócio, sabe? Eu vou fazer, claro, pô. Eu sou torcedor, eu sou sócio, vou ser sócio torcedor também. Claro. É muito, muito bacana. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Uma curiosidade, essa é minha. Qual foi o melhor treinador que tu trabalhou, sabe? No Brasil, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo e o Paulo Autuori no meu último ano no Flamengo. Aprendi muito com os dois. E na Europa? E no futebol europeu, eu acho que o melhor que eu gostei mais foi o Guus Hiddink, o holandês no Real Madrid. Holandês. Esse é fora de série mesmo. Cara, 1 hora. Eu tenho 2 páginas aqui de coisa escrita que eu precisava que a gente vai falar e vai. Vamos embora, vamos embora. Outra curiosidade que eu esqueci de falar. A gente falou da despedida no Zaragoza, mas também está imortalizado lá no hall dos ídolos, né, Sávio? Muito legal. Então, Zaragoza, eu te falei, né? Zaragoza foi muito especial na minha carreira, porque foram 3 temporadas, 3 anos e 3 finais que eu disputei, né? E eu ganhei títulos. Então, as pessoas estão um pouco mais acostumadas, por exemplo, a marcar um pouco a história e ganhar títulos pelo Real Madrid, ou clubes como Barcelona e Real Madrid, por exemplo. E você o Zaragoza ele é de um escalão menor, né, na Espanha. E você chegar no Zaragoza em 3 anos, disputar 3 finais, realmente marca bastante. É um clube que eu tenho muito carinho. Excelente. Também. Cara, 58 minutos e não falamos nem de seleção brasileira. Então, rendeu demais. Sabe, eu vou deixar esses 2 minutinhos para dar o teu recado final, cara, falar com o torcedor grená, né, falar com as pessoas que gostam de ti. A gente viu aqui que realmente o rótulo de ídolo ele não é à toa, né, e eu acho que um atleta, um treinador, alguém não se torna ídolo do dia para a noite, trabalhando devagarinho, mostrando realmente um trabalho sério dentro e fora do campo. Então vou deixar esse minuto que falta aí para dar esse recado final para o torcedor e se comunicar diretamente aí com o povo grená. Primeiramente, primeiro um abraço a todo o povo capixaba, que eu tenho orgulho, eu falo isso para todo mundo. Falava quando jogava no Flamengo, falava na Europa, em ser capixaba. Novamente, parabéns à Desportiva, feliz aniversário, muitos anos de vida,
muitos anos de glória e vamos ter muitos anos de glória pela frente. E eu acho que é basicamente isso. E o torcedor grená que acredite realmente, acredite, esteja junto ali que vamos conseguir. Grande abraço a todos, foi um prazer falar com você. Sabe, da mesma forma, te agradecer imensamente, cara, dizer que foi satisfação, acho que passando tudo isso em breve, a gente deve se encontrar pessoalmente no Araripe, né? Eu sei que quando der um tempinho, tu vai nos visitar lá. Primeira né? oportunidade que tiver. Maravilha. Te agradecer demais, cara, dizer que foi, né, um imenso prazer, né, ter esse bate-papo contigo, desejar todo sucesso do mundo aí nessa tua empreitada do autismo, essa tua empreitada profissional aí que hoje o Sábio é empresário, né? Sim. E dizer só uma última coisa. Tu judiou demais de mim num Flamengo e Grêmio no Maracanã. O gol que tu saiu costurando todo mundo. Eu lembro que tu tá vivo até hoje, cara. Era um rival complicado o Grêmio na época também, pelo amor de Deus. Era muito difícil. Mas Não, e grandes jogos sempre, né? Exatamente, grandes jogos. E assim, eu nem tive a oportunidade de mandar um beijo, um abraço para todo mundo que participou da live, mandando mensagem. Claro que não dá para responder a todo mundo, mas valeu pela participação, galera. Muito bom.